Olá, meus irmãos. Hoje temos a nossa última lição da Escola Dominical do ano de 2020. Eu fiquei aqui a pensar o que poderíamos estudar neste dia, qual o tema, e me ocorreu que, diante da situação que nós vivemos, porque o ano de 2020 não foi fácil, nós tivemos, como ainda temos, uma pandemia sem precedentes na história recente, e isso demandou desespero, desemprego, uma visão pessimista para o futuro, tantas coisas que permearam a nossa mente. E eu pensei, como poderíamos acalmar o nosso coração nestes dias tão turbulentos? É claro que a Escritura Sagrada está repleta de textos mostrando a promessa de Deus ao nosso lado. E dentre estes textos eu escolhi o Salmo número 23, Salmo de Davi, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse texto, irmãos, tão conhecido, ele nos traz duas cenas, dois cenários, dois contextos. O primeiro é o contexto do pastor que está caminhando, está peregrinando, se movimentando com as suas ovelhas, passando com estas ovelhas em vários lugares, alguns tranquilos, de paz, em outros momentos, locais de medo, pavor, insegurança. Então temos aí a figura do pastor que conduz as suas ovelhas, caminha com as suas ovelhas. E a segunda parte deste salmo, ele sai do contexto da peregrinação do pastor e vai trazer o ambiente da casa, do lar, onde nós temos um anfitrião que recebe alguém no seio da sua casa. Portanto, a parte que trata do pastor vai do verso 1 ao verso 4. E a parte que trata do anfitrião são os versos 5 e 6. Então vamos olhar um pouquinho para este salmo e, de maneira bastante simples, entender o que ele tem a nos dizer quanto às promessas do Senhor. Na primeira parte, como eu disse, encontramos aqui o salmista falando do pastor, aquele pastor que nos conduz. E aqui encontramos vários contextos desta caminhada. Lembre-se, estamos aqui num contexto de caminhada. Eles não estão em casa, não estão no curral, eles estão em caminhada com o pastor. E aí, Davi já começa com uma expressão maravilhosa. Ele diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, ele diz: o Deus Todo-Poderoso é aquele que me pastoreia, é aquele que me conduz, é aquele que me protege, é aquele que traz a provisão. Então, absolutamente nada me faltará, porque este Supremo Pastor, ele sabe exatamente do que eu preciso e ele vai me suprir como atitude de alguém que ama profundamente as suas ovelhas. Aqui, já nesse início, nós temos uma afirmação que deve nos trazer paz e segurança. Por quê? Porque afirma que nós, como ovelhas de Deus, seremos supridos em tudo que nós necessitamos.
E este suprimento, ele não vem apenas no momento em que temos riqueza, em que temos saúde, em que temos bonança, mas também nos momentos de aperto financeiro, quando enfrentamos uma enfermidade, quando estamos numa situação, aos olhos do mundo, desesperadora. Nós precisamos colocar no nosso coração aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina: estar contente em toda e qualquer situação, estar contente no suprimento, na escassez, na saúde, na enfermidade, na segurança e nas aparentes inseguranças do mundo. Nós devemos fazer isso porque somos fortalecidos pelo Senhor. É o tudo posso naquele que me fortalece. Porque Ele é o Senhor da nossa vida e Ele é o nosso pastor. Quando Davi ele faz essa introdução, uma introdução geral, mostrando o caráter desse pastor e mostrando a nossa condição nas mãos deste pastor, ele vai detalhar essa jornada. Ele começa dizendo aqui, no verso 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Essa imagem é a imagem do pasto, é a imagem de um terreno verdinho, com ervas que alimentam as ovelhas. E não somente ervas, mas também existe água fresca, água cristalina para dessedentar. Veja que temos aqui a figura do alimento e temos a figura da água que aplaca a nossa sede. Aqui está falando que o pastor, ele provisiona tudo o que nós necessitamos. Ele nos conduz a estes lugares. O objetivo dele é fazer com que sejamos alimentados e dessedentados. E ele mesmo traz essa providência. Quem cuida de nós é o Senhor. E aí, quando ele fala que esse pastor nos leva para junto das águas de descanso, ele traz aqui uma aplicação espiritual no verso 3, refrigera-me a alma. O Senhor é o refrigério. O Senhor é aquele que nos traz uma situação de refrigério na alma. Num ambiente quente, por vezes tórrido, num sol escaldante, temos o alívio do Senhor. Aqui temos o Deus que provisiona, o Deus que cuida de nós. E ele continua dizendo, diz assim, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui diz que esse pastor, ele nos conduz com justiça, ou seja, ele aplica sobre nós a sua justiça. E por que faz isso? Por amor do seu nome. O termo aqui traduzido por nome também pode ser traduzido por fama. Então, o Senhor faz isso para que o seu nome seja afamado, para que o seu nome seja glorificado. E aqui o salmista já coloca para nós o que devemos fazer diante de tanta bondade. Devemos glorificar o nome do Senhor, afamar o nome do Senhor, porque o Senhor ama o seu próprio nome e por amor do seu próprio nome, Ele nos conduz pelas veredas da justiça. E aí, quando o salmista, Davi, aqui o salmista, ele fala que o Senhor nos conduz por veredas justas, ele vai trazer aqui ambientes que podem acontecer na nossa vida. Nós podemos sair deste ambiente do pasto verdejante, das águas cristalinas, do refrigério imediato, e como o Senhor nos conduz com a sua justiça, podemos nos encontrar em lugares que trazem sobre nós a aura, ou seja, o ambiente do desespero,
Ele diz no verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então saímos daquele ambiente bom, deleitoso, e vamos para um ambiente de hostilidade. Veja que aqui ele fala de vale. E o que nós podemos retirar aqui como lição é que o Senhor nos conduz para o alto da montanha, num lugar verdejante, onde há um olho d'água, onde há água cristalina, mas o Senhor também nos conduz em segurança lá embaixo, no vale escuro, à sombra da morte. Ele está conosco. E por que essa ovelha não precisa temer absolutamente nada? Ele continua dizendo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Em outras palavras, ele vai dizer que os instrumentos pastorais trazem paz ao coração da ovelha. Cajado era uma vara comprida com um gancho na ponta, onde o pastor ele resgatava a ovelha onde quer que ela estivesse. Se ela estivesse presa em uma ramada de espinhos, ele ia lá com o seu gancho e resgatava a sua ovelha, depois retirando os espinhos e cuidando dela. Aqui, quando fala de bordão, era um porrete. E esse porrete tinha várias utilidades. A primeira era para a contagem das próprias ovelhas. Os pastores no passado, eles tinham o hábito de colocar esse bordão e aí com um assovio específico fazia com que as ovelhas passassem por debaixo desse bordão e ele contava as ovelhas para saber se todas estavam ali protegidas por ele. Esse bordão ele também utilizava para atacar os inimigos, lobos, ursos, leões que pudessem vir. E ele então com aquele bordão defendia as suas ovelhas. E o bordão também era usado para disciplina. Às vezes ele dava uma batida na ovelha, uma ovelha rebelde, uma ovelha que não queria ouvir a sua voz, ele usava aquele bordão para discipliná-la e fazer com que ela se aproximasse ainda mais dele. Conta-se a história de que pastores na antiguidade, os pastores beduínos, os que são peregrinos, às vezes tinha uma ovelha que era muito rebelde, ele assoviava, fazia sons específicos e ela não ouvia. Então ele ia lá e o que ele fazia? Ele batia com a vara, com o bordão, na perna e aí criava um machucado. E aí, nesse sentido, o que acontecia? Ele então pegava essa ovelha ali ferida, tratava da ferida e colocava sobre os seus ombros. E ela ficava muito tempo ali, em contato íntimo com o pastor. Tanto é que depois que ela estava completamente sarada, ele jogava e ela já havia se acostumado. Estava sempre próxima do pastor. É assim que as ovelhas são tratadas, com amor, com carinho, com dedicação, com objetividade. O Senhor nos resgata com o seu cajado. O Senhor cuida de nós e nos protege dos inimigos e de nós mesmos para conosco com o seu bordão. Aí, quando Davi fala sobre esta imagem do pastor que conduz as ovelhas com segurança, não apenas no alto da montanha, com o pasto verdejante, com água cristalina, mas também nos vales escuros, Deus ali nos conduz. Ele vai falar agora, não mais do pastor, mas ele vai falar do anfitrião. É o que nós encontramos nos versos 5 e 6. Agora ele fala de alguém que recebe uma pessoa na sua própria casa. É por isso que no verso 5 ele diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Qual é a imagem aqui? É a imagem de alguém que chega cansado, que chega por vezes perseguido pelos inimigos. Essa é a imagem. E ele chega na casa de um sheik, ele chega na casa de um grande líder. E esse líder, que poderia rejeitá-lo, abre a porta da sua casa ou abre a cortina da sua tenda e o recebe.
E ali, então, ele é tratado com dignidade. Primeiro, há uma mesa posta para que ele venha festejar, venha jantar com o seu anfitrião. Sua cabeça também é ungida com óleo. Este óleo era um óleo perfumado, para que ele então pudesse estar em pé de igualdade com todos os presentes ali, sendo perfumado por aquele óleo suave. E o cálice dele, o cálice de vinho, o anfitrião então vai ali servi-lo e serve de tal forma que esse cálice transborda com o vinho. Então, o que o anfitrião oferece para este que se aproxima? Prepara uma mesa, portanto um jantar, coloca sobre ele o óleo perfumado, serve o seu cálice transbordando de vinho e o protege dos inimigos que querem destruí-lo. Ele está agora na presença do seu protetor. É por isso que o verso 6 encontramos o resumo deste anfitrião, mas que também nos faz lembrar do pastor. Ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui Davi identifica a casa em que o anfitrião o recebe. É a casa do Senhor, é o templo que aponta para a igreja do Senhor. Então, a igreja é o lugar da morada de Deus. E nesta morada, todos são recebidos por seu grande amor, onde ali são protegidos dos inimigos, onde ali há uma refeição comum, onde ali somos perfumados pela sua bondade, onde ali temos o nosso cálice, a nossa taça transbordando de vinho. E esse, portanto, é o anfitrião que nos recebe. Este salmo, ele traz duas figuras extremamente emblemáticas e fortes para a nossa meditação. Porque quem é esta ovelha? Esta ovelha não é só Davi, esta ovelha somos eu e você. Todos nós somos ovelhas do Senhor. E no curso deste mundo, na caminhada deste mundo, nos momentos bons e nos momentos difíceis, Ele está conosco. Ele nos alimenta, Ele provisiona tudo que nós necessitamos, ao mesmo tempo em que Ele cuida de nós nos momentos difíceis. Os momentos, por vezes, se tornam difíceis. 2020 foi um ano difícil, tem sido um ano difícil. Talvez adentremos 2021 ainda nesse vale, mas Ele está presente conosco. Ele nos conduz, Ele nos resgata de qualquer espinheiro, Ele nos protege contra os inimigos, Ele nos conta, mostrando que nós pertencemos ao seu rebanho. Ele é aquele que trata o nosso interior. Mas não apenas isto. O Senhor é aquele que nos recebe na sua casa. É a casa do Senhor. E Ele nos recebe como anfitrião. Então Ele não é apenas o pastor que nos conduz em segurança, mas Ele é aquele que nos recebe na sua própria casa. E aí nós poderíamos fazer uma última pergunta. Quem é esse pastor? E quem é este anfitrião? Por isso eu quero ler com os irmãos aquilo que está no Evangelho de João, capítulo 10, do verso 18, aliás, do verso 11 ao verso 18. João, capítulo 10, de 11 a 18. E diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu
Sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Irmãos, o Salmo 23 está aqui, na figura do pastor. Está aqui. O pastor que nos conduz a pastos verdejantes, a águas cristalinas, que nos conduz, como diz a palavra do Senhor, com toda a clareza, porque Davi vai dizer isso no Salmo: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Que justiça é essa? É a justiça que Deus concedeu em seu Filho bendito Cristo Jesus na morte do Calvário e no cumprimento que ele, Cristo, fez da lei de maneira perfeita. É aqui que temos a figura do pastor. Esse pastor não é outra pessoa senão o próprio Cristo. É por isso que lá em 1 Pedro nós vamos encontrar duas expressões que também são extremamente importantes para essa nossa compreensão. A primeira está no capítulo 2, verso 25 de 1 Pedro, que diz assim: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vocês estavam desgarrados, mas agora estão com o Senhor, com o supremo pastor e bispo. A palavra bispo aqui significa aquele que supervisiona, aquele que cuida. É um pastor que cuida das nossas almas. É por isso que o próprio Pedro, nessa epístola, 1 Pedro, no capítulo 5, de 2 a 4, quando ele adverte aos líderes das igrejas, ele diz assim: lembre-se, nós temos um supremo pastor, que é Cristo. Então este pastor do Salmo 23 é Cristo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Cristo é o meu pastor e nada me faltará, porque ele foi capaz de dar a sua vida pelas ovelhas. Então, irmãos, o que temer? O que temer se esse pastor que cuida de nós deu a sua vida em nosso lugar? Por que temer as vicissitudes do mundo? Se estamos passando por um vale da sombra da morte, Ele está conosco, Cristo está conosco. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. No mundo teremos problemas, mas coragem, porque Cristo venceu o mundo e nós estamos em Cristo Jesus. Mas não somente o pastor é Cristo, com a sua obra sobre nós, que não aconteceu apenas na cruz, mas que permanece hoje pelo seu cuidado, dentro daquilo que nós vimos, pela perseverança dos santos, né? Cristo é aquele que expia pela expiação limitada e ao mesmo tempo é aquele que nos conduz em segurança. Nós encontramos também aqui o anfitrião. E o anfitrião nós podemos ver lá em Mateus, um texto muito conhecido. Mateus 11, de 28 a 30, que diz assim, poderíamos até dizer de cor esse texto: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim. Vocês que fogem dos inimigos, que estão prestes a ser destruídos, vinde a mim.
estejam aqui comigo na minha casa. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 37, temos aqui uma declaração também do Senhor. No capítulo 6, verso 37 de João, diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Na casa de meu Pai, disse também o Senhor Jesus, há muitas moradas. Ele diz, e isso é verdade, por isso eu digo a vocês, Ele é o anfitrião. Cristo nos recebe na casa de Deus. A casa do Pai tem um anfitrião que nos recebe, nos protege, que é Cristo. E o que isso significa para a minha vida? Significa coisas importantes no que diz respeito ao meu cotidiano, à minha vida prática. Ele me protege, Ele me ama, Ele cuida de nós. Então não é pandemia, não é doença, não é desemprego, não é instabilidade, não é um futuro sombrio neste mundo que vai retirar a minha paz. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome, por isso eu vou afamar esse nome, eu vou glorificar esse nome, o nome de Cristo, porque quando eu glorifico a Cristo, eu alegro ao Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e nisto ele também é glorificado pela ação do seu Espírito Santo. Irmãos, o ano de 2020 foi uma bênção. Como assim? Como uma bênção? Pastor Alfredo ficou maluco? Ele não está vendo a pandemia, os desempregos, as doenças, as mortes? Sim, eu tenho visto. Mas o ano de 2020 foi uma bênção. Porque em todo momento e em todo lugar nós vivemos debaixo da bênção do Senhor. Sofremos, choramos, adoecemos, perdemos emprego, dinheiro diminuiu, mas nós vivemos na bênção do Senhor, porque Ele nos conduz como pastor e Ele nos recebe na casa do Pai. Cristo Jesus. Irmãos, o que dizer de 2020? O Senhor nos protegeu até aqui. E até mesmo aqueles irmãos queridos que partiram por vários motivos, dentre eles a Covid-19, o Senhor tomou para si. Tudo estava de acordo com a soberania do Senhor. O que dizer de 2020? Foi uma bênção estar próximo de Cristo, sendo conduzido por Ele, vivendo esse ambiente de proteção, de jantar, de festa, de fartura, de honra, quando o óleo cheiroso é derramado sobre nós. E o que dizer de 2021? O mundo está preocupado, o mundo está atabalhoado, o mundo está louco. Né? Vacina, doença, mutação do vírus, desemprego, a China tomando conta do mundo, os Estados Unidos murchando e o Brasil também. Qual é o nosso futuro? O que será a partir de 2022? Meus irmãos, o Supremo Pastor estará conosco em todos os momentos. Em todos os momentos estaremos na casa do Pai, tendo Cristo como nosso anfitrião, que nos recebe e ali cuida de nós contra os nossos inimigos. O que esperar de 2021? A fidelidade do Senhor. Este Deus fiel que esteve conosco, há de estar conosco até o fim dos nossos dias. Então, o que eu tenho a dizer? Alegremo-nos no Senhor. Alegremo-nos por 2020. Alegremo-nos por 2021. Ainda que tenha havido choro,
luto, desesperanças momentâneas. Alegremo-nos no Senhor. Precisamos, irmãos, aprender a viver um pouquinho mais pela fé e menos por aquilo que os nossos olhos contemplam, os nossos ouvidos ouvem e aquilo que fala a nossa boca, do que está cheio o nosso coração. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado por este salmo tão conhecido e que nos traz, ó Deus, esta figura do pastor e do anfitrião, daquele que nos conduz em segurança e daquele que nos recebe em sua própria casa. Que de fato, ó Deus, ao olharmos para 2020, vejamos a condução segura do Senhor por veredas da justiça e o recebimento, ó Deus, nunca nos lançando fora da sua comunhão e da sua casa. A mesma coisa devemos aguardar e esperar no ano que se aproxima. E ali, ó Senhor, veremos a Tua fidelidade. Apesar da nossa infidelidade, apesar do nosso pecado, veremos a Tua fidelidade por amor do Teu santo nome. Conforta-nos, ó Deus, nesta passagem de ano e que em tudo glorifiquemos a Cristo, o nosso supremo pastor, o nosso supremo anfitrião, tudo para a glória do Teu santo nome. E é no nome dele, do nosso pastor e do nosso anfitrião, que oramos neste momento. Amém. Meus irmãos, quero desejar uma passagem de ano abençoada e um 2021, não obstante o que acontecerá neste mundo, seguro na presença e nas mãos de Cristo. Que Deus nos abençoe.